Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. É bênção mais uma vez em nossas vidas. Nós que já despertamos, aqueles que ainda irão despertar, para que continuemos honrando, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E muitos outros despertam, irão despertar, mas para outros caminhos tortuosos, e pelos quais nós nos curvamos diante de Ti, Deus, de suplicar por eles. Vamos falar com Deus. Soberano, nós te agradecemos por termos despertado, por termos, Senhor, a oportunidade mais uma vez de descortinarmos a beleza da Tua criação e podermos dizer que Te amamos e que lutamos, Senhor, para Te ser fiel. Continua conosco em nossos corações, na pessoa do Teu Santo Espírito, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos dando, Senhor, e suprindo todas as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Visita com o Teu Santo Espírito as famílias enlutadas, confortando-as, ajudando a resolver todas as suas dificuldades e problemas que geralmente surgem com grande intensidade e dificuldades. Por isso nós Te suplicamos que estejais presente junto a todos aqueles. Em nome do Teu Filho Jesus, que os santos digam amém. Amados irmãos, amados amigos, em vários lugares do mundo, o pão é o alimento primordial. Os outros são suplementos, até nas nossas vidas também, aqui no nossa terra, Brasil, esse Brasil tão lindo, tão maravilhoso, tão acolhedor. É muito importante o pão na nossa vida, não é? É muito importante e é um alimento, principalmente na parte da manhã, no almoço, no jantar, está sempre presente em nossas vidas, em nossos alimentos. Por isso nós damos graças a Deus por aqueles que não lhe faltam o pão de cada dia. A comida nos mantém vivos, mas não é essa a mais importante coisa da nossa vida. Porque nem sempre para nós vivermos é preciso só o alimento. Muitas das vezes nós não nos alimentamos e somos alimentados por líquidos, alimentados por medicamentos, pela veia, via oral. E muitas das vezes são supridos esses alimentos que nós corremos tanto atrás. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não há um corpo santo, não há um corpo fortalecido, não há um corpo consciente, responsável, se não houver um espírito sadio em sua mente, dirigindo a sua vida. E o alimento para o espírito é a Bíblia, a palavra de Deus. A cada leitura que fazemos, a cada palavra pronunciada, lida e pronunciada, nós nos alimentamos espiritualmente, enquanto que o pão, o arroz, o feijão, a farinha, alimenta o corpo. A palavra de Deus alimenta o espírito e a alma. Em Lucas, capítulo 4, versículos 3 e 4, o diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Veja bem a audácia, né? A ousadia desse marginal. Como ele, tem muitos em nossas vidas, muitas das vezes nos seguindo os passos dia a dia, nos provocando, nos querendo destruir, física, espiritual e até moralmente. Isso nós temos que estarmos preparados com o conhecimento da palavra de Deus, bem alimentado,
bem fortalecido, porque o Espírito é que mantém a tranquilidade e a harmonia do corpo e da alma. Então, veja a ousadia, vou ler mais uma vez. Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Porque o pão é a comida, o alimento principal desde os princípios das gerações. O diabo é ousado. E ele muitas das vezes usa a palavra de Deus para que nos venham tentar e nos derrubar, se nós não conhecermos. Por isso é preciso que leiamos, porque a cada leitura, a cada palavra absolvida e pronunciada, nós somos alimentados no espírito e na alma e fortalecendo assim os nossos corpos. No livro de Abacuque 3, 17 e 19 diz, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no pasto, nem bois nos curral, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de forró. A palavra de Deus é o alimento, é o fortalecimento, é a tranquilidade, é a harmonia, é a cura para muitas enfermidades. Esse Deus Todo-Poderoso te ama, te quer e te chama a cada amanhecer através desta visão que agora você vê. Através desse vídeo, Deus está te convidando a fazer parte do seu exército de anjos, de luzes iluminando esta terra de trevas. Em João, no capítulo 6, versículo 51, ele nos diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida de todos os habitantes do mundo. Inclusive você que persegue, você que não crê, você que zomba, você que duvida, você também pertence a Deus, a não ser que você o recuse até o momento da sua partida para outra vida. Este Deus é soberano e ele veio para toda a humanidade. Ele veio para cada um aquele que crê. Jesus te chama nesta manhã. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 22 a 30, ele nos diz, ele disse então aos seus discípulos, é por isso que eu lhes digo, porém, parem de procurar tanto com a sua vida, quanto ao que comer, quanto ao seu corpo, quanto ao que vestir. Por quê? Porque ele nos mostrará os meios, os caminhos pelos quais nós teremos todos os suprimentos da nossa vida. Ele nos orientará em todos os caminhos, em todas as direções, porque ele nos fez e tem responsabilidade conosco. No versículo 30, pois a vida vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. A vida existe enquanto houver espírito e alma, e este espírito e alma saem do corpo quando o Senhor Jesus o chama para o céu, aqueles que são deles, e para o outro lado, aqueles que são do outro. Não seja do outro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim.
aquele bandido ali na cruz do Calvário, um zombando e ele clamando: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor, compassivamente olhando para ele, lhe diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu te convido, vem para Jesus, para que hoje mesmo teu nome seja inscrito no livro da vida, neste momento, neste instante, e possas saber e ter certeza que estarás com Cristo no paraíso. Ele te convida. O convite não é meu. Quando falo na voz de Cristo, na palavra de Deus. Ouve, abre o teu ouvido e ouve as palavras do Senhor Jesus. No versículo 24, ele diz: vejam os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm nem celeiro, nem depósito, contudo, Deus os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Claro, para Deus nós valemos ouro, prata, joias preciosas. Nós temos tantos valor para Deus que Ele nos salvou pelo seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Ele não morreu por si, mas tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados e nos devolveu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam tanto com as outras coisas? Como é fácil aceitar Jesus, como é fácil ler a Bíblia, como é fácil conhecer o caminho, a verdade e a vida. Vejam como os lírios crescem, eles não trabalham nem fiam, mas lhes digo: quem plantou? Quem lhes deu vida? Só Deus. A nossa vida depende de Deus. No versículo 28, ele nos diz: então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais ele vestiria vocês, a nós homens. Nossa fé que é pouca. Homens de pouca fé. Acreditem neste Deus. Acredite nesta palavra. Acredite no meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo 29, ele nos diz assim: parem de procurar o que comer e o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados. Isso não quer dizer que você não trabalhe. O homem é trabalhador. O homem digno, honrado é trabalhador. E o seu sustento vem pelo trabalho. Quando ele diz isto aqui, é para não ficar preocupado, é procurar um emprego, é sair na luta. Parem de se preocupar. Deus mostrará os meios e os caminhos, é somente crer, confiar e sair atrás. No versículo 31, ele nos diz: em vez disso, continuam a buscar o reino dele, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Ouviram agora a resposta? Nós temos que sair à luta. Parem de procurar. Parem de procurar o que comer, o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados, porque Deus virá te ajudar. O desempregado, creia no Senhor. Ore e busque, e Ele te ajudará. No versículo 30 ele diz: porque é por todas estas coisas que as nações do mundo se empenham ansiosamente. Mas o seu Pai, que vocês necessitam, sabem que necessitam destas coisas, e Ele suprirá para cada um de vós, para cada um de nós. Mas em vez disso, no versículo 31, continuem a buscar o reino de Deus, e estas coisas lhes serão
acrescentadas. Nós temos que estar em constante comunhão, em constante oração, buscando a nossa perfeição espiritual. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele nos diz assim: ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Quem foi esse povo? Ali no Egito, o povo de Israel. Ele deixou para que o homem provasse, fosse provado a sua fé, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu discernimento, para que buscasse com mais amor, com mais dedicação, com mais zelo, com mais fé, com certeza de que Deus supre as nossas necessidades. É grandioso o Deus que nós temos. Ele não nos fez para nós passarmos fome. Ele não nos fez para nós vivermos morrendo, mas para que vivamos eternamente. Ainda em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Ações de graça é o agradecimento que nós fazemos a Deus. Ações de graça é o reconhecimento pelas bênçãos recebidas. Quantos cultos de ações de graça você já ofereceu a Deus? Ao seu Deus, ao nosso Deus. É preciso nos agradecer, precisamos agradecer, porque Ele é bondoso, porque esse Deus é amoroso. Em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Não é a sede física, é a sede e a fome do Espírito, da paz, do amor, da fraternidade. É preciso conhecer para no abismo não cair. Em Mateus 6,25, para terminar, ele diz: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Para muitos é. Esquecem do corpo, do espírito e da alma. A vaidade, a arrogância, a prepotência toma conta de si e se olha no espelho. Hoje me faço mais bonito do que ontem, e certamente amanhã serei muito mais bonito do que hoje. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, nada mais, simplesmente vaidade, que acaba quando o espírito e a alma de Deus são recolhidos. Tudo se acaba e nada deste mundo nós levaremos. Apenas uma vida entregue a Deus, que será agora eternamente. Não mais morreremos, mas viveremos na companhia do Deus verdadeiro, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles que não assim procederam, certamente, não quero dizer, mas procure ler a Bíblia e conhecer. Não siga essas doutrinas vãs e irresponsáveis que tem por aí. Siga única e exclusivamente a palavra de Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Amém.